Olá, 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 minha gente querida! Sejam super bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula ao vivo por aqui no canal, comigo, professora Bárbara, para falarmos de concursos em educação física, o melhor canal desse YouTube para quem quer ver o seu nome lá no topo da lista dos aprovados. É o seu caso? É quem quer ver no topo da lista dos aprovados na prova objetiva, que vai gabaritar a prova específica de educação física, que depois vai ver o seu nome no diário oficial para ser convocado, para ter o concurso homologado, para ser chamado para trabalhar na prefeitura, no estado, no Instituto Federal. Me diga aí aonde você quer ver o seu nome no diário oficial. Manda aí no chat que eu já quero saber. E a Miriam veio do Instagram. Sejam super bem-vindos. Eu tô aqui no YouTube e também lá no Instagram, concursos.educaçãofísica. Não aceite imitações, professora Bárbara e concursos.educaçãofísica crescendo e cada vez mais alcançando mais pessoas com muita alegria, muito respeito, muito profissionalismo, muitos dados para trazer aqui para você. E hoje a gente vai falar de um tema que está bombando nos últimos anos, em anos recentes, em concursos para professores de modo geral e em especial para professores de educação física, que é o nosso foco por aqui. E o que eu vou trazer nesse vídeo são coisas que estão caindo e tem coisa ali de nível fácil, a gente vai falar algumas coisas nível intermediário também, e já tá caindo há um certo tempo em concurso, é isso que a gente vai falar aqui. Então seja super bem-vindo, super bem-vinda e vamos com tudo. Se eu fosse você, eu pegava papel e caneta porque essa aula tá imperdível. E aí, cadê o pessoal? Boa noite para quem tá ao vivo, para você que está assistindo em outros horários. Boa tarde, bom dia. Aonde vocês querem ver os vossos nomes no Diário Oficial? Nilópolis, Rio de Janeiro, Douglas, Campinas, São Paulo, bom demais. Camocim de São Félix, Pernambuco, é isso aí, Odair, tamo junto. Simbora, gente, bora pro que interessa, porque o que nos interessa hoje? O quê? O quê? Base Nacional Comum Curricular, a famosa, famosíssima BNCC. Todo mundo tá por dentro da BNCC? Tá sabendo tudo? Tá sabendo as 600 páginas da BNCC? Porque sim, você abre lá o PDF, são literalmente 600 páginas. Então, o que eu preciso saber para concurso, professora? O que mais cai? Eu tenho que estudar BNCC e um monte de outros conteúdos, outros temas. Me dá o direcionamento, por favor. É isso que você vai ter por aqui. Chegou no lugar certo. Simbora? Vamos lá. Base Nacional Comum Curricular. O que é esse documento? O que a gente tem? Afinal de contas, por que ele é importante? Por que ele está caindo muito em concurso? Vamos lembrar que a BNCC, essa versão da BNCC, ela foi aprovada em 2017 para a educação infantil e ensino fundamental e 2018 para o ensino médio. Eu falei educação infantil e ensino fundamental, né? Espero que sim. E 2018 para o ensino médio, então é algo recente. Em 2008 a gente viu lá uma ou outra questão em concurso, em 2019 começou a aparecer mais, 2020 em diante bombou e vai continuar bombando. Por quê? Porque esse é um documento de caráter, ó, vamos preencher junto aqui, normativo. O que isso significa, professora? Normativo de norma. Então, tem que ser seguido e tem que ser seguido nas escolas em todo o Brasil. Por causa disso, super importante que professores que vão atuar nessas escolas saibam bem sobre esse documento, em especial do componente curricular onde vão atuar, no nosso caso, a nossa querida, amada, idolatrada educação física. Então, documento normativo, temos que saber. Mas por que ele é uma norma? Né? Por que ele tem que ser aplicado no nosso país? Porque ele indica quais são as aprendizagens essenciais. Essenciais. O que precisa acontecer?
Quer ensinar mais do que isso? Ótimo! Inclusive, a própria BNCC vai dizer que sim, né? A LDB, antes disso, a Lei de Diretrizes e Bases, e a BNCC, respeitando a LDB sempre, vai dizer que sim, existe uma base comum e existe uma parte diversificada que tem que ser de acordo com a realidade da escola. Mas aqui a gente vê o que é o essencial, aquelas aprendizagens que devem ser comuns, que em todas as escolas elas precisam estar acontecendo. Então, aprendizagens essenciais é o que a BNCC traz. E aí, a BNCC, ela vai falar de competências. Professora, o que é competências? Competência é um conceito que é um pouco mais recente na história da educação, que é o entendimento de o que o aluno vai ser capaz de fazer. Então, não só aprender, não só no sentido do conhecimento, mas como que ele tem esse conhecimento e emprega esse conhecimento a partir de valores, a partir de uma série de coisas que são mais amplas do que simplesmente saber aquela informação. Por isso, o termo competências aparece na BNCC e aparece numa perspectiva mais recente da educação. A BNCC vai falar de competências que são gerais e competências específicas. E aí, gerais no sentido de geral da educação básica, geral da área de linguagens e específico da educação física, por exemplo. Então, aqui é o essencial, o básico, aquilo que, né, temos que saber, temos que entender por que a BNCC, esse documento é importante, que ela vai ter que ter a sua implementação nas escolas. Então, aqui, os termos, né, base, então, porque está falando o que é de essencial, nacional no sentido de Brasil, é aplicado no Brasil todo, comum, aquilo que deve acontecer, né, em todos os lugares, e curricular, porque a gente está falando de currículo. E aí, claro, entra numa grande discussão sobre o que é currículo, quais são os diferentes tipos de currículo, mas a gente basicamente vai entender o que vai ser aplicado na escola, tá? Para resumir aqui, e aqui a gente já tem uma boa base do que é a Base Nacional Comum Curricular, repetindo um pouquinho, né? Vamos lá, vamos falar então da educação física. O que a gente vai falar aqui nesse vídeo é em relação à educação física no ensino fundamental. E aí, bom, professora, não tem educação física na educação infantil? Não tem no ensino médio? Na educação infantil, a gente não tem divisão de componentes curriculares. No ensino médio, bom, é uma outra história. Por isso, os concursos têm cobrado muito mais, quando vão cobrar educação física na BNCC, as questões relacionadas ao ensino fundamental. E é isso que a gente vai dar uma ênfase por aqui hoje. Então, o que a gente tem falando de educação física na BNCC? Tá lá na parte dos componentes curriculares, na parte dentro da área de linguagens, a gente tem a educação física. Então, educação física no ensino fundamental, primeiro, falar o que é educação física, né? O que tem de comum do que vai ser ensinado na educação física? E aí a BNCC fala assim, que existem 3 elementos fundamentais que são comuns às práticas corporais. Então, primeira coisa, a BNCC vai usar essa expressão práticas corporais, pensando o que a educação física vai trabalhar. Lá nos PCNs, a gente tinha falando de cultura corporal do movimento. Aqui na BNCC, em alguns momentos aparece cultura corporal, mas o termo principal são as práticas corporais. E aí, nas práticas corporais, o que a gente tem de elemento fundamental comum? Porque, como a gente vai ver mais para frente, são 6 práticas diferentes que a BNCC considera que devem ser trabalhadas nas aulas de educação física durante o ensino fundamental. Então, o que elas têm em comum? Basicamente é isso que essa informação aqui diz. E você entendendo essa parte facilita na hora da prova para lembrar quais são esses elementos comuns e também para você simplesmente não decorar essa informação, para você realmente entender o que ele está querendo dizer com isso. Então, o que
depois que a gente vai falar as 6 unidades temáticas, o que as práticas corporais que vão ser trabalhadas na educação física têm em comum. Elas têm 3 coisas. E aí, aqui eu vou colocar as primeiras palavras, tá? E vou dizer como que está escrito lá na BNCC para você se familiarizar com esses termos. Então, primeiro, o que essas práticas corporais têm em comum? Elas têm movimentos corporais. Primeira coisa, então, que aspectos, que coisas que, como a gente vai ver mais pra frente, esporte, jogos, ginástica, lutas, têm em comum? O movimento corporal. Então, esse é um elemento fundamental. E aí, a BNCC vai dizer assim, o movimento corporal como elemento essencial. Então, quando a gente estiver falando de práticas corporais, precisa ter um movimento para ter como característica essencial, para ser, né, caracterizado como prática corporal a ser trabalhada na educação física. Segunda característica, organização interna. O que é isso, professora? Organização interna, em que sentido, né? Ele vai dizer assim, organização interna em maior ou menor grau, seguindo uma lógica específica. Falou e não disse nada. Calma. O que ele está querendo dizer, basicamente? Quando a gente for olhar cada uma das práticas corporais, a gente vai trabalhar um pouquinho essa perspectiva. Mas ele está dizendo assim, ó, os movimentos corporais são pontos comuns dessas práticas corporais e elas têm organizações específicas. E aí essas organizações internas, né, que ele está falando, alguns elementos que caracterizam essas práticas e elas diferenciam-se uma das outras. Calma que já vai ficar mais claro. Por enquanto, guarda essa informação, que os 3 elementos fundamentais, movimento corporal, organização interna e um produto cultural. E aí, ele vai dizer assim, o produto cultural que trabalha na perspectiva de lazer ou de entretenimento ou do cuidado com o corpo e a saúde. Então, apesar de não falar aqui cultura corporal, ele vai dizer que uma característica comum das práticas corporais é que elas são um produto cultural. Então, não está desconsiderando o aspecto de cultura, tá? Mas não tem a centralidade da discussão da cultura corporal de movimento dos PCNs. E aqui eu tô entrando em alguns detalhes, tô trazendo aí algumas coisas um pouco mais aprofundadas, tá? Porque eu tô contando que você já tá num nível superior, na preparação para concurso, num entendimento aí mais profundo, por isso a gente está tratando, né, de igual para igual aqui, vamos falar para entender bem, porque se você quiser, você só decora isso daqui. Movimento corporal, organização interna e produto cultural. Essas 3 palavras estão aparecendo horrores nos concursos. As questões perguntam quais são os 3 elementos fundamentais comuns. Você tem que saber isso. O que eu estou tentando te mostrar aqui é quais são essas características, o que elas significam, né? E num contexto comparado a outros documentos da história da nossa área. Muito bem. Então, essa informação, ela tem sido muito cobrada nos concursos, muito mesmo. Então, assim, agora, né, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, 2022, já não dá para ir para uma prova sem ter essa informação. Lá em 2018, 2019, não caía isso. Caíam coisas mais simples. Agora, o pessoal já está se acostumando cada vez mais, a BNCC está sendo implementada, então os concursos estão cobrando coisas num nível um pouco mais difícil. Então, isso daqui é um dos elementos que já virou essencial, o básico, para você ir para o concurso sabendo, tá? Beleza, vamos lá. Ainda estamos falando de educação física, hein? Aqui a gente chega nas chamadas unidades temáticas. Então, como eu falei, a BNCC chama de práticas corporais. E essas práticas corporais na BNCC, elas estão organizadas nessas 6 unidades temáticas aqui. Vamos lá, vamos falar sobre cada uma delas. Primeira unidade temática, brincadeiras e jogos.
Professora, por que isso é importante e o que pode cair de pegadinha nos concursos aí, o que pode me confundir? Lá nos PCNs a gente também tinha quais seriam os conteúdos da educação física, o que a educação física tinha que trabalhar. E lá nos PCNs falava só jogos, não falava brincadeiras e jogos. Apesar de lá no decorrer do texto ter algumas coisas falando de brincadeiras. Aqui não, aqui ele já fala brincadeiras e jogos. Então, é uma única, né, uma única unidade temática com essas duas informações. Aí lá no texto da BNCC, que eu recomendo que você leia, vai estar lá em negrito na parte de educação física, brincadeiras e jogos, e vai ter um parágrafo explicando o que a BNCC está entendendo por brincadeiras e jogos. E aí um ponto importante, né, que é muito comum cair em concurso não só quando fala de BNCC, mas quando está falando dos conteúdos da educação física, é entender que quando a gente está falando de brincadeira, é uma atividade que ela tem um fim em si mesma, então eu não estou fazendo porque eu quero um determinado resultado, né? A ideia da brincadeira é a coisa do momento, eu estou fazendo, né? As crianças brincam pelo momento, não porque elas querem alguma coisa depois. Já os jogos, eles têm algumas características um pouco mais de ter um fim bem determinado. Então, por exemplo, quando as crianças estão brincando de casinha, de carrinho, ou simplesmente jogando bola aleatoriamente, ou qualquer outro objeto, né, com algum brinquedo, não tem um momento que pronto, acabou, né? Vai e aí enjoou e daí para. Já jogos tendem a ter um fim. Então, um time ganhou, ou o desafio dos jogos cooperativos, por exemplo, terminou, então tem um fim bem definido. Então tem outras características lá que eu recomendo que você leia, mas de modo geral eu acho que essas não são as questões tão difíceis nos concursos. Eu vejo que o pessoal consegue acertar mais numa boa, mas vale a pena, claro, você se familiarizar com o que está escrito lá na BNCC. Então, brincadeiras e jogos, primeira unidade temática. Depois a gente tem esportes, claro. Esportes, tema super tradicional na educação física, e a BNCC traz de uma maneira bem interessante o que são os esportes, porque ela diz assim, que quando a gente está falando de esportes, a gente está falando de práticas mais formais, então, sempre que falar práticas formais no contexto de esporte, tá falando assim, futebol da Copa do Mundo, futebol do Campeonato Brasileiro. Então, todas as regras do futebol vão ser implementadas. Mas, quando a gente está falando da unidade temática esportes na educação física escolar, a gente também considera suas práticas derivadas. O que isso quer dizer? Que a ideia do futebol vai estar presente, mas não vão ser 11 contra 11 em 2 tempos de 45 minutos e todas as regras oficiais. Então, é uma prática derivada do futebol. E isso também é considerado esporte no contexto da BNCC. Porque, afinal de contas, se só fosse futebol o 2 tempos de 45 minutos de 11 contra 11, então o esporte não estaria na escola, né? Porque existem uma série de limitantes aí para implementar o futebol dentro dessa prática formal, com todas as suas regras e tudo mais. E eu tô falando de futebol, isso vale para qualquer modalidade esportiva. Então, essa característica de práticas formais e derivadas que aparece na BNCC para pensar o esporte é muito importante. Que mais? Temos ainda 4, vamos lá. A gente tem ginásticas, também um conteúdo da educação física bem tradicional, né? Na história da educação física, a educação física surge, é colocada nas escolas como ginástica, então existe uma tradição aí dessas práticas. Vamos falar com mais detalhes sobre cada uma delas depois. A gente tem ainda danças, e aí, relacionando lá com os PCNs, a gente não tinha danças nos PCNs, falava-se de atividades rítmicas e expressivas. Então, temos aí a mudança, né, no termo, no conceito e no que ele significa para a BNCC. A gente tem ainda as lutas, e aí esses 5 mais ou menos já apareciam nos PCNs,
então não necessariamente era muito novidade. Mas aí a BNCC, ela vai falar de uma sexta unidade temática, que são as práticas corporais de aventura. Isso daqui, né, com esse nome, é uma novidade, né? Então, a BNCC começa a trazer essa ideia de que devem ser trabalhadas essas 6 unidades temáticas na educação física durante o ensino fundamental. Como eu falei, vale a pena você dar uma lida lá na BNCC, ver quais palavras que representam, que explicam cada uma dessas unidades temáticas, porque elas caem em concurso, às vezes a questão ela só está contextualizando, às vezes ela realmente está perguntando, essa descrição aqui está dizendo que é qual das unidades temáticas, e você tem que saber. Como eu falei, de modo geral, essas questões não me parecem tão difíceis, então eu vou me aprofundar em outras coisas que têm sido mais cobradas, mas se você não... Assim, não sei nada de BNCC, professora, ainda estou perdida, não estou entendendo, leia lá, tem em negrito cada uma dessas unidades temáticas, lê o que está ao redor ali, que vai ser útil para você, vai te ajudar. Muito bem, 6 unidades temáticas, e aí cada unidade temática tem os seus objetos de conhecimento. Aí vem o povo, professora, não estou enxergando nada. Aí a gente dá o zoom, e aí sim. Então, vamos dar o geral aqui primeiro. As 6 unidades temáticas estão aqui. E cada unidade temática tem os seus objetos de conhecimento, objetos. Lá no meu Instagram eu coloquei um quiz, esse último sábado ou o anterior, que a banca falava objetivos de conhecimento. Tava errado lá na prova, né? Não é objetivos, é objetos. Por quê? Porque objetivos não é falado na BNCC, a gente vai falar de competências e habilidades. Então, é objetos. Então, a gente tem a unidade temática e essa unidade temática, ela tem, vamos dizer assim, divisões, subdivisões, que cada uma tem, essa subdivisão é feita de uma maneira diferente. Vamos lá. Quando a gente fala de brincadeiras e jogos, danças e lutas, essa divisão dos objetos de conhecimento se dá com base na ocorrência social. O que isso quer dizer? A gente sai do local, do contexto comunitário e regional, vou pegar aqui brincadeiras e jogos como exemplo, e vai para o mundo e para a matriz indígena e africana. Então, do regional, da realidade, de uma ocorrência social próxima à realidade do aluno, para uma mais distante, para outros países, para o Brasil todo, para a matriz indígena e africana, né? Então, do local para o global. Isso a gente vê em brincadeiras e jogos, isso a gente vê em danças, com algumas mudanças que a gente vai falar aqui, e isso a gente vê em lutas. Então, essas 3 primeiras unidades temáticas, elas estão organizadas conforme a ocorrência social. Então, objetos de conhecimento nada mais é do que subdivisões das unidades temáticas. Aí a gente vai para a unidade temática esportes, que a gente vai ter essas 7 formas de classificar. Então, a BNCC fala, a unidade temática esporte, ela é dividida, né, nos objetos de conhecimento a partir da sua tipologia. Então, tipologia, tipos das modalidades esportivas que são agrupadas de acordo com essas características. Vou falar em mais detalhes sobre elas já. Ou então, modelo de classificação. Quando a gente fala de esporte, a gente pode classificar de diferentes maneiras. Então, esportes individuais e coletivos, esportes aquáticos, terrestres, a gente pode falar de modalidades com raquete, modalidades com taco, como a gente vai ver aqui. Enfim, tem milhares de classificações possíveis. A BNCC escolheu essa forma de classificação dos esportes. E aí, eu vou detalhar um pouco mais, eu vou me alongar um pouco mais aqui nessa informação, porque ela também tem caído mais em concurso. Então, vamos entender o que são essas diferentes formas aqui, esses diferentes tipos de esporte.
Esportes de marca. Sempre que fala marca, lembra de tempo. Opa, deixa eu diminuir aqui. Então, lembra de relógio. Lembra também de peso. Deixa eu fazer aqui um alter. Com esse desenho aqui, não tem como você esquecer mais, hein? Marca, lembra de tempo, lembra de peso e lembra de distância. Vamos fazer uma reguinha aqui. Então, quando a gente está falando de modalidades de marca, o que quer dizer marca é um número que indica qual foi o rendimento daquele atleta ou daquele grupo de atletas, por exemplo, no revezamento, qual é o número que representa o rendimento deles. Então, por exemplo, nas modalidades de marca do atletismo, eu vou ter o tempo para percorrer 100 metros, para percorrer 200 metros. Então, um atleta, ele cumpre uma marca. E aí, geralmente é um número. Então, número em segundos, minutos ou horas, no caso da maratona, por exemplo. Em peso, então qual o peso que o atleta conseguiu levantar no halterofilismo, por exemplo, ou a distância, no caso do salto em distância, ou no salto triplo, ou no salto em altura, né? Então essas modalidades, elas têm uma marca, né? E essa marca é o que essa comparação entre os desempenhos dos diferentes atletas é que caracterizam esse grupo de modalidades. Isso é um ponto muito importante. A BNCC traz essa organização porque você não vai trabalhar classicamente, como a gente tem na educação física, um bimestre futebol, outro bimestre handebol. Não, você vai trabalhar com esse grupo de modalidades que tem lógicas comuns, que tem características comuns. Então, para que os alunos entendam que dentre as práticas corporais, né, dentre as práticas, as modalidades esportivas, a gente tem pontos comuns e muitas vezes é possível transferir o aprendizado de um para o outro, porque as lógicas são semelhantes. Então, esse tipo de organização, ele tem essa perspectiva que o ensino do esporte, ele não precisa ser, ele não deve, né, ser isolado num gesto motor de uma única modalidade, mas em especial, agrupar essas modalidades mostram diferentes características, e isso é trabalhado na BNCC. Então, marca, né? Lembrar de tempo, peso e distância. Quando a gente fala de precisão, é importante a gente lembrar de alvo. Então, algum tipo de alvo se tem. Aí a gente vai ter, por exemplo, exemplos clássicos aqui. O tiro ao alvo, né, ou o tiro com arco, como é o nome da modalidade olímpica, o tiro esportivo. Então, tudo isso eu tenho uma ação para encontrar um alvo. O golfe, que diferente, né, que muita gente pensa, não é campo e taco, apesar de ser feito no campo e ter o taco. É uma modalidade de precisão, porque o objetivo, né, é precisamente colocar a bolinha dentro, né, do buraco. Cuidado aqui, professora, basquete também o objetivo é colocar a bola na cesta, mas a gente tem uma outra dinâmica, tá? A gente poderia pensar, mas futebol também o objetivo é acertar um alvo, sim, mas existe uma outra dinâmica que a gente já vai falar mais pra frente. Então, as modalidades de precisão sempre tem essa ideia de ter um alvo, né? Do objetivo do jogo alcançar esse alvo. Modalidades de invasão, e aí são as modalidades coletivas, né, mais tradicionais, que a gente conhece. Então, invasão também pode aparecer com o nome de territorial, que basicamente é você proteger o seu lado e atacar o outro simultaneamente. Então, é o que acontece no futebol, no futsal, no basquetebol, no handebol, e aí no rugby, no futebol americano, no polo aquático. Então, tem várias modalidades que têm essa característica de invasão. A gente tem os esportes técnico-combinatórios, que a gente tem que ter atenção aqui, porque também tem números, só que o número é a partir de uma nota. Então, vou colocar aqui nota 10, né? Porque os árbitros, eles avaliam
qual foi o rendimento dos atletas. Então, técnico combinatórios tem esse sentido de que a combinação de elementos técnicos dão uma nota dada, né, pelos árbitros, e essa nota é o rendimento na modalidade esportiva. A gente vai ter as modalidades de rede e parede, então rede divisória e parede de rebote. Rede divisória é o exemplo clássico, é o voleibol, mas a gente também tem que lembrar do tênis de mesa, do badminton, existem outras modalidades. E de parede de rebote é a ação de que um jogador ou uma equipe arremessa, geralmente uma bola, e ela, a partir do rebote, é que o jogo acontece. Então, aqui, rede ou parede é lembrar, né? Aqui, vamos dizer, do voleibol, do vôlei de praia e assim por diante. Campo e taco. O que diferencia? Por que golfe não é campo e taco? Porque campo e taco tem as ações de arremesso e rebatida, tá? Então, exemplo clássico aqui é o beisebol, também o softball, o cricket, e aí são modalidades que têm a rebatida, né? E por isso o taco é um elemento importante. Mas o taco do golfe não se aplica aqui, porque não tem arremesso no golfe, só tem a rebatida. E o objetivo, novamente, é precisão. Então, campo e taco é outra. E combate. E aqui a gente tem um elemento interessante na BNCC. A gente vai falar da unidade temática lutas, que vai ter a mesma descrição dos esportes de combate. É a mesma descrição, não muda em nada. Então, as questões de concurso, elas não estão perguntando a diferença entre esportes de combate e lutas, porque na BNCC tá exatamente igual, tá? A mesma descrição. Não tem como dizer se é um ou se é outro. Agora, um ponto para ter cuidado. Quando ele está falando de unidade temática, ele pode estar falando de lutas, né? Então, se tiver a descrição de que o que é o esporte de combate, o que é lutas, é o confronto entre duas pessoas, né? Então, entre adversários, em ações de ataque e defesa que são com diferentes propósitos. Então, em direção ao corpo, para eliminar de um determinado espaço ou para atingir áreas específicas. Então, basicamente é essa a descrição. Se ele está fazendo essa descrição e perguntando qual é a unidade temática, ele está falando de lutas. Agora, se ele estiver falando, por exemplo, de um objeto de conhecimento dentro do esporte, aí ele está falando de esportes de combate. Esportes de combate, a gente vai pensar a versão esportivizada das lutas, que nem toda luta tem um caráter de esporte. Professora, meu Deus, o que é isso? Em outras palavras, quando a gente fala de esporte, a gente está falando de um caráter de competição, de ganhador, de regras estabelecidas e aceitas internacionalmente, em competições, né, que tem lá todos os seus critérios e as suas regras. Isso não se aplica a todas as lutas, nem todas as lutas têm isso, né? Então, quando a gente fala de esportes de combate, a gente fala muito mais de modalidades de lutas que estão lá nos Jogos Olímpicos, e os exemplos aqui que a BNCC traz vão nessa linha. E quando a gente for ver lá lutas, o que é considerado lutas do mundo. Então, esses exemplos são os que aparecem na BNCC. Basicamente, é isso que os concursos cobram. Muito bem. Ginásticas, a gente vai ter só 3 classificações, um pouquinho mais fácil. A ginástica geral, de condicionamento físico e de conscientização corporal. Na BNCC, quando a gente está falando das ginásticas esportivas, então ginástica rítmica, ginástica artística, que antigamente era chamada de ginástica olímpica, ginástica de trampolim, e aí ginástica esportiva que não está nos Jogos Olímpicos, ginástica aeróbica, né? Então, existem modalidades esportivas de ginástica, e aí, por exemplo, ginástica rítmica, ginástica olímpica e ginástica de trampolim aparecem como exemplos na BNCC de esportes técnico-combinatórios. Quando a gente fala da unidade temática ginásticas, a gente está falando de ginástica geral, de condicionamento físico e de conscientização corporal.
Então, ginástica geral não tem caráter de competição. Em alguns lugares, ela aparece como classificada como ginástica demonstrativa. A BNCC coloca lá no rodapé ginástica geral, ginástica para todos, ginástica de demonstração, mas o nome, né, que é trazido aqui é ginástica geral. Ginástica de condicionamento físico tá falando no sentido de preparação física para outras modalidades ou visando saúde e estética. E conscientização corporal. Aí, na BNCC fala até numa linha de origens tradicionalmente orientais, né? E aí a perspectiva é realmente conscientização corporal. Então, aqui estão as ginásticas e para fechar, as práticas corporais de aventura, só duas, urbana e na natureza. Práticas corporais de aventura dividida enquanto vertentes. Para ginásticas, a BNCC fala assim: não tem muito como classificar, porque ginástica é muito. É de acordo com essas características aqui. Então, na BNCC não fala assim. Como a gente viu, quando fala a divisão dos objetos de conhecimento, brincadeiras e jogos, danças e lutas, lá tá como ocorrência social. Esportes, tipologia ou modelo de classificação. Ginásticas é a característica delas aí, cada uma na sua. Práticas corporais de aventura, conforme as suas vertentes. É assim que aparece na BNCC e os concursos têm trazido esses termos também, por isso é importante você se familiarizar. Agora, aqui entramos em uma parte que cada vez mais está caindo em concurso, que há anos atrás, né, lá, não tantos anos assim, porque a BNCC não é tão antiga, mas não se perguntava, não entrava nesse nível de detalhamento e agora sim se pergunta. Cada vez mais, os concursos mais concorridos, os concursos que são os melhores no fim das contas, que pagam melhor, que têm melhores condições de trabalho, são os mais concorridos e nos mais concorridos a gente está vendo perguntas indo nessa linha aqui. Então, tudo que você viu até agora nesse vídeo é o essencial. É assim, hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, se você tá vendo daqui a uns meses mais ainda, não tem como ir para uma prova sem saber. Não tem mesmo, tem que saber tudo isso que eu falei até agora. Então, se você ainda tá com dificuldade, tá com dúvida, volta no vídeo, vê outras vezes, estuda, volta na BNCC, reforça bem essas informações. Porque o que eu vou falar a partir de agora, você só vai conseguir captar, entender bem, lembrar bem, se o que eu falei antes está bem entendido. Então, se você ficou aqui até agora e beleza, tava tudo fácil, tava entendendo, tava lembrando, numa boa, daqui para frente é o desafio do momento para as questões de concurso. E o que é esse? A unidade temática, primeiro, o objeto de conhecimento e muitas vezes os exemplos que foram dados sobre os objetos de conhecimento. Pois é, então tem que estar realmente dominando tudo que eu falei até agora para conseguir entender essa parte. Vamos lá. Como a gente disse anteriormente, brincadeiras e jogos, danças e lutas são unidades temáticas organizadas por ocorrência social. Então, do regional ao mundial, ao global, ao mundo, né, que aparece lá. Beleza. Então, a partir dessa organização, eu preciso lembrar, atenção aqui, gente, isso aqui é muito importante, muito mesmo. Eu preciso lembrar que o local, o que está mais perto da realidade do meu aluno, é o que eu vou ensinar para o aluno mais novo. Por quê? Porque o aluno mais novo, ele não tem a capacidade de pensar aquilo que está muito fora da realidade dele. Então, lembra disso. Tá? E isso vai te ajudar a lembrar os objetos de conhecimento por ano dessas 3 unidades temáticas. Então, brincadeiras e jogos, danças e lutas, porque elas são organizadas por ocorrência social. Então, do regional ao mundial, o que eu preciso lembrar aqui? Brincadeiras e jogos, a gente vai ter o nome completo, mas aqui eu demoraria muito tempo para reescrever. Basicamente, é alguma coisa no sentido de contexto comunitário e regional,
você especifica brincadeiras e jogos, vamos lá. Brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional. Então, esse vai ser o primeiro objeto de conhecimento de brincadeiras e jogos de primeiro a segundo anos. Então, aqui eu vou colocar, para facilitar, vamos aumentar essa grossura aqui, contexto comunitário e regional. Ficou apertadinho, vamos reorganizar. Então, brincadeiras e jogos, tá em primeiro e segundo anos, é o mais simples, o mais básico. Beleza. A mesma coisa para danças. Tem o nome muito parecido lá de contexto comunitário e regional, também tá em primeiro e segundo anos. Aí a gente tem lutas, só que lutas, isso é uma coisa que você precisa lembrar. Lutas como objeto, como unidade temática, não está indicada na BNCC para primeiro e segundo anos, então não aparece aqui. Então, xizinho, lutas fica vazio. Mas lembra que lutas também tem essa ideia de contexto comunitário e regional? Então, para onde que vai? Para o primeiro momento que aparecer lutas, que é terceiro e quinto ano, tá? Então, beleza. Lembrei disso. Ok, então contexto comunitário e regional é sempre no primeiro momento que aparece, no caso de lutas vai ser no terceiro e quinto ano. Depois, o que a gente tem? Terceiro e quinto ano, grava essa informação, que ela é importante, porque ela resolve 3 unidades temáticas. Matriz indígena e africana. Matriz indígena e africana tá aqui para as 3. Então, matriz indígena e africana aparece para brincadeiras e jogos no terceiro e quinto anos, para danças e também para lutas. Então, aqui vamos ter essa... vai ter que dividir espaço aqui também. Ok? Tudo bem até aqui? Acho que tá fácil, né? E aí, brincadeiras e jogos e danças, no terceiro e quinto ano, também tem no Brasil e no mundo. E aí, Brasil e mundo para brincadeiras e jogos e danças aparece junto e aparece no terceiro ao quinto ano. Eu vou pular aqui para a gente continuar falando dessas unidades temáticas para ir lá para o sexto e sétimo ano, oitavo e nono ano. Como eu falei, Brasil e mundo para brincadeiras e jogos e danças aparece no terceiro e quinto ano. Em lutas está separado. Então, Brasil é aqui de sexto a sétimo ano e mundo é de oitavo e nono ano. E brincadeiras e jogos, professor, o que tem aqui, já que terminou no mundo, né? E aí eu falei, ocorrência social, do local pro mundial. Jogos e brincadeiras e jogos têm um objeto de conhecimento que são os jogos eletrônicos. E eles estão aqui. E aí, para você lembra que tem jogos eletrônicos na BNCC, que tem lá as pegadinhas nos concursos falando que não tem, porque não é saudável e não sei o quê. Não, tem sim, aparece sexto e sétimo ano. E oitavo e nono ano não tem a unidade temática de brincadeiras e jogos, tá? Não tem. Então, terminou aqui. Para danças a gente vai ter, além daquilo que a gente viu, danças urbanas e de salão. E aí, danças urbanas aparecem aqui e de salão aparecem aqui. Como que eu lembro disso? O que me ajudou a lembrar? Pensar que os alunos, pensando em ritmo e pensando, né, a dança de salão, gente, isso daí é só para lembrar essa divisão aqui, tá? A dança de salão precisa ter 2 pessoas, então a coordenação é muito mais difícil, então isso é feito pelos alunos mais velhos. Assim que me ajudou, espero que te ajude a lembrar assim também. Então, para lembrar,
essa divisão. Sexto e sétimo anos, oitavo e nono anos, ou seja, os anos finais, né? A gente tem essa organização. Vamos voltar primeiro, segundo, terceiro e quinto para esportes, ginásticas e práticas corporais de aventura. Para mim, esportes é o mais difícil de lembrar, tá? Então, vamos lá, vamos ver o que a gente tem primeiro e segundo anos. A gente vai ter, começar com marca e precisão. Então, marca e precisão, pensando que basicamente são modalidades em que os alunos não precisam trabalhar juntos, porque são modalidades caracteristicamente individuais. Então, você vai trabalhar, né, pensando nos alunos mais novos, você não precisa coordenar eles nas modalidades coletivas. Então, ajuda a lembrar por isso. Ginásticas. Aqui eu já vou preencher os dois porque é o mesmo. A ginástica geral vai ser trabalhada nos anos iniciais. Facinho, fácil de lembrar. E práticas corporais de aventura não tem nos anos iniciais. Vai ser só nos anos finais. Então, beleza. Então, olha só, vamos lembrar disso. A gente viu que brincadeiras e jogos não tem no oitavo e nono anos. A gente viu que lutas não tem no primeiro e no segundo anos. E práticas corporais de aventura não tem nem no primeiro e segundo, nem de terceiro a quinto. Então, não tem nos anos iniciais. Todos os outros, né? Então, danças, esportes e ginásticas tem nos anos iniciais e nos anos finais, do começo ao fim. Beleza, vamos encarar esportes para terceiro e quinto ano. E aí eu confesso que eu colo, porque eu ainda não lembro de cabeça isso daqui. O que a gente tem de esportes? Terceiro e quinto anos, a gente começa com as modalidades de invasão, e aí as modalidades de invasão vão até o nono ano, então a de invasão repete um pouco mais, né? Outras vão repetir também. A gente tem a de campo e taco e rede, parede de rebote. Então, esportes começam com dois objetos de conhecimento, primeiro e segundo ano, terceiro e quinto ano, 3 objetos de conhecimento. Vamos lá para os anos finais. Esportes, e aí a gente vai para o sexto e sétimo ano. A gente volta com marca e precisão. Como eu falei, invasão tem de novo, vai ter até o final. E aí a gente vai ter o técnico combinatório, que é realmente um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, então tá lá nos anos finais. Quando eu falo anos finais, eu tô falando de sexto ao nono ano. Então, aqui nesse caso, sexto e sétimo ano tem técnico combinatórios. E aí, oitavo e nono repete invasão. A gente vai ter combate. Já vou comentar em relação a isso. E rede, parede, campo e taco. Então, esses, para mim, assim, são os mais difíceis de lembrar mesmo. O que tem aparecido em concurso é meio que perguntando de invasão e perguntando primeiro e segundo anos, que são um pouquinho mais fáceis. Mas se for para perguntar assim, rede, parede, campo e taco, eu acho que é um pouco mais difícil. O que preparando essa aula, eu percebi, né? Então, como eu destaquei, invasão, que vai a partir do terceiro ano, tem em todos. Marca e precisão, repete primeiro e segundo, sexto e sétimo. Rede, parede, campo e taco, repete terceiro, quinto, oitavo e nono. Então, pensando essa tabelinha aqui, né? Imagina lá, marca e precisão, repete aqui. Então, primeiro, segundo, sexto e sétimo. E aí, rede, parede e campo e taco, repete terceiro, quinto, oitavo e nono. Então, assim, tô tentando ajudar aqui, mas essa distribuição é mais aleatória, né? Então, é um pouco mais difícil. A invasão continua, técnico combinatório sexto e sétimo, combate oitavo e nono. O que eu ia comentar do combate? É que eles colocaram no oitavo e nono ano para trabalhar esportes de combate e para trabalhar lutas do mundo, que é basicamente, como exemplos, eles dão os mesmos exemplos.
Então, enfim, tem essa repetição aí na BNCC. Ginásticas, a gente viu que nos anos iniciais era só ginástica geral. Aqui a gente vai ter a de condicionamento físico, primeiro. E aí, condicionamento físico vai repetir. E conscientização corporal nos últimos anos. Se for pensar, conscientização corporal é uma coisa um pouco mais filosófica, assim, então me ajuda a lembrar que são com os alunos mais velhos mesmo, mas precisa lembrar essa repetição aqui de ginásticas, que esse é um ponto importante para a gente lembrar, que tem essa repetição. Práticas corporais de aventura não tinha lá nos anos iniciais, e aí a gente tem sexto e sétimo, oitavo e nono, começando com as urbanas e na natureza. O que me ajuda a lembrar essa ordem? Pensar que na natureza eu iria viajar com os alunos, né, para eles irem até a natureza. Gente, crie a história que funcionar para vocês, tá? Eu tô contando qual que eu criei na minha cabeça que me ajuda a lembrar. Então, eu vou viajar, se for para viajar, tem que viajar com os alunos mais velhos. Então, na natureza é o último, e aí urbanas é o anterior, lembrando que não tem nos anos iniciais. Então, essa é a forma que me ajuda, né, a pensar essa organização da BNCC, desses objetos de conhecimento por ano, porque, como eu falei, eles têm caído cada vez mais nos concursos, principalmente os concursos mais difíceis, mais concorridos. O que mais que a gente tem? Para fechar, a gente vai falar das habilidades. E aí, habilidades tem 69. Os concursos, eles têm... Quando eles perguntam sobre habilidades, o que eles têm perguntado? Basicamente, eles colocam uma informação que você precisa da informação anterior. O que você realmente precisa saber é quais são os objetos de conhecimento por ano. Pelo menos nas questões que eu vi até agora que perguntou sobre habilidades, se você soubesse os objetos de conhecimento por ano, você não precisava saber em detalhes a habilidade. Por quê? Que eu não, né, assim, não é tão fácil saber em detalhes todas as habilidades, porque são 69 no total, são muitas. E aí, para cada uma dos objetos de conhecimento aqui, a gente vai ter algumas habilidades e elas estão organizadas por ano. Então, elas fazem a relação do ano e do objeto de conhecimento. Por isso que é um pouco mais difícil de lembrar de tudo. Mas, se ele está falando assim, é uma habilidade a ser trabalhada de primeiro a segundo ano, e ele está falando de esportes de invasão, né? No exemplo lá vai estar escrito alguma coisa fazendo referência a esportes de invasão, ou a lutas, ou a práticas corporais de aventura, você já vai eliminando, porque não são objetos de conhecimento de primeiro e segundo ano. Então, por enquanto, os concursos têm ido nessa linha, e ter a informação anterior já resolve. Por isso, se aparecer na sua prova uma questão sobre habilidades, antes de você se desesperar, de falar, meu Deus, eram 69, eu não lembrei, eu não lembro, é impossível gravar tudo isso, essa banca, não sei o que, não sei o que. Antes de entrar nessa, respira, vê do que tá falando, né, de quais são as descrições que tem ali, e aí analisa a partir dos objetos de conhecimento por ano, que talvez você consiga resolver a questão. Joia! E aí, um outro aspecto que é importante a gente entender, importante a gente conhecer, é o código alfanumérico. Então, alfa de alfabeto, de número, de alfabeto de letra, e o numérico de número. Então, quando a gente está falando de habilidades, vai ter esses códigos do lado da habilidade. Primeiro EF significa ensino fundamental. E aí, quando a gente falar de educação infantil, vai ser EI. Quando a gente falar de ensino médio, vai ser EM. Mas o que vai aparecer é EF nos concursos de educação física é ensino fundamental. Então, o primeiro é EF, ensino fundamental. O segundo é educação física. E aí, a gente tem esses números aqui. Esse primeiro conjunto de números, ele pode ser o 1, 2, o 3, 5, o 6, 7
ou o 8 e 9, que são aqueles conjuntos de anos que a gente viu na organização quando falamos dos objetos de conhecimento. Então, 1, 2, primeiro e segundo ano, terceiro ao quinto ano, sexto e sétimo anos, oitavo e nono anos. Então, sempre vai ser esses números aqui quando tiver EF de ensino fundamental. E aí, esse segundo número, ele vai estar numerado simplesmente como 01, 02, 03 e assim por diante, porque é uma sequência, é uma ordem sequencial. Então, para que você entenda que, se por acaso, né, isso ainda eu não vi tanto nos concursos, mas eu acho que é uma possibilidade de aparecer em futuras provas, se eles indicarem o código da habilidade, EF12, EF03, você vai saber que é um código do ensino fundamental, do primeiro e segundo ano, da educação física, e a habilidade listada lá como número 3. Novamente, se você sabe os objetos de conhecimento por ano, você consegue entender se aquela habilidade faz sentido ou não, tá? Muito bem! Olha só quanta informação que a gente teve nessa aula, porque é o seguinte, eu aqui já tô entendendo que você quer passar em concurso e quer passar em concurso bom, que vai ter concorrência, que vai ter bancas aí que fazem, né, concursos com provas mais interessantes, com provas mais difíceis, porque perguntar quais são as 6 unidades temáticas da educação física é nível fácil de anos atrás. Hoje em dia, o nível que a gente está vendo nas provas são perguntas cada vez mais detalhadas sobre a BNCC. E como eu sei que você quer passar em bons concursos e está confiando em mim para que eu te dê todos os atalhos, todas as dicas para que você seja aprovado, essa aula foi de altíssimo nível. Tamo junto, moçada! Espero que esse conteúdo tenha ajudado. Essa foi mais uma aula por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!